Quando eles nos interceptaram, eles apontaram o Kalashnikov em nós, e eu falei, puxa, agora talvez a gente não tenha nem tempo de fazer explicações. O que quase ninguém sabe é que em algumas reportagens, Roberto Cabrini entrou em lugares onde sair vivo já era uma vitória. Como é que você tá vivo? Como o Boris Casoy faria essa pergunta? Caraca. Como você está ainda vivo, meu querido Roberto Cabrini? Olha, o que eu diria, bom, em primeiro lugar, né, é um prazer responder essa pergunta do Boris. A gente só brinca com quem a gente gosta. É verdade. O Boris é outro gênio da nossa profissão. Não tenha dúvida. Mas eu diria para vocês que o que vocês chamam de risco, de coragem, para mim é sempre uma missão calculada, aonde a gente procura cobrir conflitos internacionais, fazer matérias investigativas, mas sempre dentro de uma racionalidade. Existem aqueles que cobrem guerra de um hotel, de um quarto de hotel, e outros que vão para a linha de frente. Quando você vai para a linha de frente, você precisa estudar a melhor forma de fazê-lo. Quando você faz uma matéria investigativa, você, por exemplo, investiga a banda podre da polícia, você sempre procura demonstrar que você não está perseguindo ninguém. A melhor forma de você sobreviver é mostrar que a sua reportagem não se trata de uma perseguição, se trata de algo que a sociedade precisa saber. Isso costuma funcionar. Não é uma regra fixa, ela é mutável, mas eu acredito muito naquilo que eu realizo e não penso jamais em risco. A gente passa por um treinamento mental. Eu já tive o AK-47 apontado diante de mim e consegui saber que eu não perco a calma, que eu consigo agir racionalmente. Eu tenho dimensão do risco que a gente está passando, mas eu já estive em situações de guerra que o cinegrafista está em pânico, o que é normal, é totalmente compreensível. Eu falo, olha, dá sua câmera que eu filmo para você. É mesmo? Isso já aconteceu. Onde aconteceu? Isso aconteceu no Afeganistão. Não, esse negócio do Afeganistão... Foi brabo, hein? Eu assistindo aquela matéria, você sentado naquela sala, os caras com turbante e com as mecânicas... Né? Eu falei, eu passei mal assistindo. Agora eu imagino... Eu não sei como tem coragem. É igual aquele jornalista também, eu vi aquele documentário do Bin Laden. Teve um jornalista também que encontrou o Bin Laden, mas ele só foi usado para dar recado. Diz que o Bin Laden não permitia perguntas, ligou a câmera, falou e deixou ele dar o recado. Era apenas uma propaganda. Apenas uma propaganda. Mas mesmo assim... O que eu queria dizer, perguntar para você, Cabrini, falar agora. Qual o dia que você fala assim, eu vi a cara da morte e ela estava viva? Eu me borrei. Como diria Caso. Olha, isso já aconteceu algumas vezes. Aquela que te marca agora. Vem, pá, olha, morri agora. Quando eu estive no Afeganistão 3 vezes. A primeira, quando o Talibã tomou o poder, em 1995. Depois, quando os americanos invadiram e tomaram o poder, eu estive lá também. E agora, quando o Talibã retomou o poder, depois de 20 anos. Quando o Talibã tomou o poder, em 96, para ser mais exato, eu estava em uma vila que estava sendo totalmente dizimada pelas forças do Talibã, justamente porque era uma vila que tinha dado comida para as tropas persas que eram inimigos do Talibã. E nós filmamos tudo. Violações evidentes de direitos humanos. Um material fundamental para um jornalismo atuante. E quando a gente estava saindo, a gente foi interceptado pelas tropas do Talibã. Aí eles botaram o Kalashnikov diante de nós, o nosso cinegrafista ficou com muito receio, mas eu me salvei porque eu sabia falar algumas palavras em pastum, que é o idioma deles. Eu falei como Rabaranasta, Sarrafi brasiliano, evidentemente o carioca aprendi pode comendo Dom Manara isso aí outro dia. Algumas palavras em pastum com algumas palavras em árabe, né, o que eles usam ali, até porque o islamismo usa muito o idioma árabe, né, na sua concepção. Então, o que eu procurei dizer... hora que você conseguiu segurar a onda, eu procurei demonstrar, Bola, que eu era um jornalista brasileiro, não era um jornalista americano, estava lá também para respeitar o lado deles da história. Entendi. Claro que o meu vocabulário em pastum não é muito grande, mas eu consegui pelo menos fazer com que eles trouxessem um comandante talibã que falava inglês bem, com quem eu pude conversar bem. E aí eu procurei demonstrar que a gente tinha se perdido, mas que a gente se preocupava muito em mostrar o lado deles da história. Porque o Talibã, como tantas facções islâmicas, eles têm sempre a concepção de que você tem preconceito com relação àquilo que eles pensam. E um dos preceitos básicos da nossa profissão é mostrar a diversidade. Eu sempre digo que quando nós estamos fazendo jornalismo, o jornalismo não se trata de um ato de convencimento. Eu não estou fazendo uma matéria para fazer com que as pessoas pensem como eu penso. Eu estou fazendo uma matéria para que as pessoas munidas de boas informações possam tomar decisões melhores. Foi o que eu procurei demonstrar naquele instante, que eu estava ali para mostrar, inclusive, o lado do Talibã, o que o Talibã pensava e que eu não tinha qualquer tipo de preconceito. O detalhe, eu quero saber o detalhe, Cabrini, ali. Momento, o que foi? O cara alguém apontou uma arma? Então, quando eles nos interceptaram, eles apontaram o Kalashnikov em nós, e eu falei, puxa, agora talvez a gente não tenha nem tempo de fazer explicações. Entendeu? Pelo amor de Deus. Mas isso já dentro do Afeganistão. Isso quando a gente estava saindo dessa vila.
dentro do Afeganistão, mais ou menos uns 40 quilômetros de Cabul, a capital. Vocês não estavam acompanhando de ninguém do exército A gente estava acompanhando de um guia, entendeu? Mas eles não quiseram, eles deixaram o guia de lado. O problema deles era eu e o cinegrafista. Putas que Você sempre viaja em 2 pessoas. Olha, numa guerra, às vezes a gente viaja em 3 também. Numa guerra é importante você estar com equipes compactas, porque o deslocamento é muito importante. E fazer deslocamento em muitas pessoas é difícil. É difícil, porque transporte, deslocamento em zonas de guerra é algo crítico. Então, o que eu procurei naquele instante foi manter a calma para conseguir falar. Quando eu percebi que ele pelo menos queria saber quem a gente era, mesmo tendo o fuzil apontado diante de nós, eu percebi que a gente tinha uma chance. Foi quando eu falei, e ele conversou, eles eram em 3, eles conversaram entre si, e eu consegui pelo menos convencê-los a que eles trouxessem um comando do Talibã. Porque muitas vezes eles atiram primeiro e perguntam depois. Entendeu? E naquele momento, quando eles trouxeram o comando do Talibã, eles ainda estavam muito agressivos, mas à medida que eu pude dar as nossas explicações, entendeu? Minha e do nosso cinegrafista, eles, de uma postura muito agressiva, eles nos ofereceram comida, que era pão, tomate e muita areia. Muita areia. Nunca vi era farofa. Tomate, farofa. Tão delicioso. Farofa. Tudo sem reclamar. Farofinha árabe. Farofinha árabe. Farofinha árabe. Aliás, a gente fala árabe, na verdade, o Talibã não é árabe, né? É uma outra etnia, eles são islâmicos, mas eles não são árabes. Eles não são árabes? Não. O afegão não são persas também. Otomanos. A etnia deles é a etnia Pashtun. Os persas são exatamente do Irã. O Irã é formado por persas. Eles são da etnia Pashtun. E nessa vez árabes, o que eles têm de ligação com o árabe é que o islamismo, evidentemente, nasceu no meio árabe. E eles, evidentemente, professam a região islâmica. Então tem uma influência árabe muito importante. E nessa vez você ficou quantos dias lá, Cabrini? Nessa vez eu fiquei 40 dias lá. Caraca! 40 dias. 40 dias? É a média que eu sempre procuro ficar. E você vai andando no meio das vilas, como é que você faz com comida, com banheiro, com hotel? Como é que você faz, irmão? A gente faz um planejamento do momento que você sai, a gente muitas vezes leva suprimentos, entendeu? Outras vezes não, depende do que a gente vai fazer. Quando você cobre uma guerra, por exemplo, a guerra na Ucrânia, você tinha que se planejar para sair logo na primeira luz do dia, porque os ataques aconteciam de madrugada em Kiev. Aliás, a chegada a Kiev é algo dramático, né? Porque você chega em Kiev, naquele momento era o momento em que as tropas russas estavam a apenas 40 quilômetros do centro de Kiev. Era um momento muito importante. Estavam muito perto de tomar Kiev. Que seria um movimento absolutamente dominante, porque era a capital. Trata-se da capital da Ucrânia. E eu estava lá justamente quando o jornalista do New York Times, o Brennan, ele foi assassinado. Mas você sabe como ele foi assassinado? Eu sei exatamente porque ele estava documentando a chegada das forças russas e ele foi assassinado, foi alvejado. A gente estava a mais ou menos uns 2 quilômetros de onde ele estava. Caramba! Em Irpin. Ele foi mais que é a periferia de Kiev. Ele foi mais ousado que você, passou um pouco do limite. Acho que ele teve menos sorte do que eu, né? Mas eu estou falando de um conflito onde havia ali mais ou menos uns 50 jornalistas de todas as partes do mundo. Então, não é que você cobrir uma guerra significa que você não tem chance. Trata-se de uma minoria que morre, mas muitos jornalistas morrem. A hora que acontece um negócio desse, você não fala, puta, o que eu tô fazendo aqui, velho? Que o cara morreu agora, pô, eu vou embora, bicho. Olha, você sabe que eu sou tão determinado na minha função, que eu sei que eu estou ali para cumprir uma missão. Eu nunca pensei nisso. Mesmo nas primeiras coberturas. As primeiras coberturas, você não está tão bem preparado emocionalmente. Acontece um disparo, você fica assim, descontrolado. Com o tempo, você vai aprendendo a identificar se aquele disparo aconteceu perto ou longe de você. E se você às vezes está comendo um sanduíche, você identificou que é longe, você continua comendo aquele sanduíche. Porque você não tem o direito de mostrar que você está apavorado. É um negócio muito punk, não profissionalismo. Porque eu gosto de atirar, não tenho arma, mas você vai num stand de tiro, você atira, você sai, sabe, meio nervoso. Mas você vai se adaptando à situação. O ser humano tudo bem, mas você tá no meio da guerra, capacidade de adaptação. Eu sei, você não tem controle de nada. O que é mais difícil não é nem isso. O difícil é quando você vê crianças chacinadas, quando você vê mulheres chacinadas. Isso sim, mexe com o teu emocional. Isso, por vezes, faz você fazer essa pergunta que você acaba de propor aí. Por que eu estou fazendo aqui? Mas aí a resposta, por que eu estou fazendo aqui? Entendi. Eu estou aqui para documentar isso, para mostrar as atrocidades que acontecem. Porque eu estou lá de passagem, 40 dias, 2 meses, mas eu vou voltar para casa. Aquelas pessoas convivem diariamente com esse tipo de situação. E numa guerra, a primeira vítima, como dizia Hiram Johnson, é a verdade, e em segundo lugar, a população civil. São pessoas que não são inocentes, não deveriam passar por isso e passam por isso, e é nossa missão denunciar.
Porque o Sim. jornalismo, ele só vale a pena quando ele combate a injustiça. Jornalismo que não combate injustiça é um jornalismo irrelevante. É sempre isso que eu pus na minha cabeça. Entendi. Por pior que seja a situação que eu enfrente, sempre tem aqueles que enfrentam isso Pior. diariamente. Então eu não tenho nem direito de ter medo, porque aquelas pessoas convivem com isso. E elas dependem que a gente mostre a realidade para a comunidade internacional se sensibilizar e fazer alguma coisa. Eu costumo dizer, né, que os combatentes usam as armas muitas vezes de destruição em massa. A minha arma é a câmera e o meu cérebro. E depois de tudo isso, fica a pergunta: quantos jornalistas arriscam a vida todos os dias para mostrar a verdade que quase nunca chega até você?